Ok, pessoal, vamos lá ver. Guardando o Felipe. Aí, agora sim. Opa, show de bola! Como é que você Que tá? maravilha, hein, Felipe? Que bom, hein, Israel? Boa noite, meu amigo. Prazer falar com Bom você. demais. Prazer falar Prazer com é nosso. você. Me desculpa pela minha falha do discurso. Esse sobrenome de vocês aí de Teodo, você, quando vai no embalo, você fala Toledo. É isso aí desde a década de 90 que a gente confunde. Essa É é isso uma mesmo. tomada de decisão que não tem assertividade. Quem foi que inventou esse sobrenome, né? Quem inventou isso? Você sabe que o meu sobrenome é Ximenes com X, né? Aham. É X e S no final. E aí muita gente acaba me chamando de Jimenez. Ah, é? Por causa da Luciana Jimenez com J. E o Ah, pior é o seguinte, que às vezes eu sou apresentado para alguém e aí as pessoas gostam de parecer íntimas da gente rapidamente, já quer me chamar pelo apelido, aí me chamam de Gi. putz, grila. Não é fácil, não. Ô, Ximenes, olha, um prazer enorme Todo meu, ter você aqui com a gente. todo meu. Hoje, o pessoal da Tactic Up me fez esse enorme favor, né, de me colocar nessa live aqui. Vai ser uma conversa de altíssimo nível. Fiquei muito feliz quando fiquei sabendo que a gente poderia estar juntos. Enquanto as pessoas entram aí, vou só contar um pouco da história do Tactic Up, né? O Tactic Up ele nasce da necessidade de nós termos uma ferramenta de fácil usabilidade, cientificamente confiável e validada, para que a gente pudesse contribuir com a formação de jogadores inteligentes e criativos ao longo do processo. Né? Nós vamos conversar aqui de vários aspectos. Né? Você tem uma carreira fenomenal, fez uma trajetória que muitos profissionais do futebol e da área da gestão gostariam de fazer. Ainda faz, né, obviamente, uma contribuição impactante, né, no que refere. Agora você está começando aí um novo trabalho. Obviamente não significa que substitui o outro, mas eu vejo o quanto que você é preocupado com a formação das pessoas e o quanto que você se preocupa em fazer com que o nosso futebol ele consiga evoluir, né? Então nós vamos conversar um pouquinho aí da sua carreira, de como você começou e como foi essa passagem. E eu vou pegar ali alguns aspectos e nós vamos bater bola aqui, né? Desde da sua passagem pela base Vamos. até chegar no profissional, para a gente poder trazer esse tema, que é um tema interessante para as pessoas, que está relacionado à tomada de decisão. Então, Sim. Ximenes, eu gostaria de deixar você bastante à vontade para que você possa apresentar aí, obviamente, alguns aqui são pessoas novas que estão entrando na live, são meninos de 20 anos, são meninos de 21 anos, são meninos de 17 anos, 18 anos, que estão começando agora a sua formação na área do futebol. Então, assim, o seu currículo é vasto. Né? Se a gente ficar só falando do seu currículo, já teve umas 5 lives. Mas que você pudesse colocar, né, os principais pontos para as pessoas poderem conhecer suas principais contribuições, o seu projeto de futuro, e aí a gente vai bater um papo aqui. Pode ser, meu amigo? Tá, pode sim. Eu acho que antes de mais nada, eu quero assim, na pessoa de um antigo amigo, e eu tenho certeza de alguém que vai ser um futuro amigo, espero que eles ainda estejam aqui, eu quero cumprimentar todas as pessoas que estão aqui com a gente. Né? Sim. Então, eu quero mandar um grande abraço para o Toninho Cecílio, que é uma pessoa e um profissional de um nível fantástico. Grande, Tony. Assim, tem uma carreira como atleta, como gestor, como treinador. Ele é um cara de caráter, um cara de princípios muito grandes. Então, assim, na pessoa do Toninho Cecílio, eu quero mandar um grande abraço para todos os meus amigos que estão aí. E na pessoa do professor PC de Oliveira, um monstro do O futsal PC tá aí. brasileiro. É um PC é monstro foda. do futsal, um monstro. Então, e é um cara que eu vou fazer questão de bater uma bola com ele, quero fazer uma live com ele. Estava seguindo a live dele agora às 6 horas da tarde. Ele tem muito a acrescentar mesmo. Então, em nome desses dois, eu transmito meu abraço para todos que estão aqui, nunca esquecendo do nosso querido Próspero, que é
pai de todos Chegou aí vocês agora. aí, né? Então, Próspero é um cara que a gente precisa, no mínimo, tirar o chapéu, nós como bons mineiros, quando cruzamos na rua, né? Assim, na Exatamente. verdade, o Israel, é o seguinte, a minha vida, ela se confunde com o esporte. Eu não consigo lembrar da minha vida sem o esporte. Tudo que eu sou, tudo que eu fui e tudo que de alguma maneira eu tenha conquistado, seja tangível ou intangível, eu conquistei através do esporte. Mas se o esporte me ensinou algo, e se alguém pudesse perguntar para mim qual a maior lição que o esporte me deu, a maior lição que o esporte me deu foi reagir a uma derrota. Que, para mim, é a única definição de sucesso que eu consigo encontrar. A definição de sucesso, para mim, é você estar sempre com uma reação a mais positiva depois de uma derrota. Isso, para mim, é sucesso. Porque a vida do esportista, ela se resume a ganhar e perder. Então, você precisa estar preparado para reagir a qualquer coisa que aconteça com você ao longo da sua vida esportiva. Então, é uma coisa que me constrange um pouco, porque, como eu tenho feito muitas lives e as pessoas acabam nos seguindo, eu não gosto muito de ficar contando trajetórias, clubes que eu passei, essa coisa, porque pode dar a sensação para a pessoa que está escutando lá que isso é algo inatingível ou que, de alguma maneira, pareça uma prepotência ou arrogância de quem está falando por onde passou, e que também a carreira de sucesso ela só foi feita porque você passou por estes clubes. Então, assim, eu vou citar 2 ou 3 empregos que eu tive que me marcaram muito e que talvez mais do que grandes clubes que eu já tive a oportunidade de trabalhar e que talvez você não saiba. Pessoal, Por exemplo, engraçado, então, na parte inicial da live, pessoal, que aqui hoje nós temos um convidado ilustre. Então, para quem está chegando agora, envia um aviãozinho aí, envia para os amigos, que certamente muitos, às vezes, estão com muitas atividades, mas ao ver essa live aqui, podem entrar. Manda um aviãozinho aí para o seu amigo para poder participar aqui conosco. Pô, muito bacana. Eu peço para todo mundo que me segue que manda um aviãozinho, que eu sei que essa conversa vai ser muito boa. Mas uma coisa que eu sei que eu acredito que você não saiba, por exemplo, eu comecei a minha carreira como profissional do futebol em 1987, 88, como preparador físico do Sub-20 do Valério Doce de Itabira. Você imagina que loucura, Israel. Olha só. E você sabe quem que era o presidente do Valério Doce? Quem é? Eduardo Maluf. Que Deus o tenha. Ah, é verdade que o Maluf fez, justamente. Ele era o presidente. Presidente do clube. Primeiro, ele foi atleta de futsal, muito bom. Quer dizer, são situações, Israel, que vão construindo você como atleta, como profissional do esporte, como profissional da gestão. Eu tive a honra de ser secretário municipal de esportes, onde, naquele período que eu saí um pouco da posição de empregado de clubes e instituições e fui vivenciar o poder público. Então, vivenciei Lei Rouanet, montei uma equipe de voleibol em Três Corações, que disputou 4 Superligas, que foi uma experiência fantástica. Chegaram a morar em Três Corações o Giovanni Gávio do vôlei, o Max, o Ricardinho, Dante e tantos outros atletas. Então, assim, a minha vivência no esporte, ela se confunde com a minha própria vivência da vida. E o que eu procuro aqui, Israel, e você sabe que eu me preocupo muito com isso, e é o que eu procuro com este projeto meu dentro do digital, é democratizar o acesso à informação sobre futebol e gestão para o maior número de pessoas possível. E fazer com que plataformas que facilitem o melhor treinamento de atletas, treinadores e gestores possam estar acessíveis ao maior número de pessoas que querem desenvolver dentro do futebol. Porque a gente limita muito o futebol brasileiro
aos 20 clubes da Série A, aos 20 clubes da Série B. Nós temos no Brasil quase 800 clubes, mais de 30 mil atletas profissionais, mais de 10 mil árbitros que dependem do futebol para viver e tantos outros profissionais que margeiam este esporte tão apaixonante como é o futebol aqui para o brasileiro. Então, a gente tem uma missão muito grande e que a gente não tenha medo de tomar decisões. Então, assim, para entrar no nosso assunto, eu tomei uma decisão difícil, que é me expor dentro de um projeto digital. Isso não é simples, né? Se você buscar aí os meus companheiros e pares, poucos deles se expõem dessa maneira, porque não é fácil você se colocar nesta posição, porém, estou enfrentando e reagindo às derrotas da melhor forma possível. Isso é engraçado, né, Felipe? Porque e é muito bom da forma que você começou, porque tudo na vida é fruto da tomada de decisão que a gente tem. Né? E hoje o tema central da nossa conversa aqui é basicamente isso mesmo, né? A tomada de decisão em diferentes esferas. Trazendo assim para o campo pessoal de todos, né? Nós somos basicamente frutos das tomadas de decisões que a gente faz na vida, né? Um dia eu decidi vir estudar em Viçosa, um dia você foi para o Valério Doce, um dia aceitou o desafio num grande clube. E eu queria, aproveitando aí já essa sequência aí da sua formação, porque eu, quando estava lá iniciando a minha carreira, você já era um gestor de um clube de muita expressão, que era o Cruzeiro, você estava na base. Né? E depois você teve ali várias experiências no futebol de base antes de chegar ao profissional. E eu queria fazer uma pergunta para que você pudesse colocar aqui, porque aqui há várias pessoas que estão trabalhando no futebol ou tendo o interesse de vir a trabalhar no futebol, se capacitando. E eu queria que você colocasse um pouquinho, como gestor de um clube, né, especialmente na base, vamos falar da base inicialmente, qual seria o maior desafio de um gestor em termos da avaliação do trabalho de um profissional? Porque a gente fala muito que o treinador ele é refém do jogo, né? Para ter o trabalho dele avaliado como sendo bom ou sendo ruim. Fica ali muito refém, obviamente, de vários acontecimentos que no jogo a gente não consegue controlar. E o treinador, até muitos anos atrás, ele não tinha uma ferramenta que permitia a ele mostrar o quanto que o trabalho dele tinha um impacto na leitura de jogo, na tomada de decisão dos atletas. Como você vê essa situação? Vamos lá. Eu até vou te pedir uma coisa, Israel. Eu quero me concentrar bastante para essa nossa conversa, que eu acho que é uma conversa importante. Então, eu não vou nem estar acompanhando os comentários. Você acompanha aí. Eu vou ficar sem óculos para poder me concentrar bastante, porque eu penso que a conversa realmente é muito importante. O maior desafio do gestor, seja ele qual for, mas principalmente no processo de formação do atleta, é não se deixar levar pela ilusão de que ele está formando atletas e não cidadãos. Porque quanto mais ele é iludido pela formação de atletas, e deixar em segundo plano a formação do homem inteiro, de um homem total, menos atletas preparados ele vai formar no profissional. Porque a não formação de determinados valores nas categorias de base, elas impactam diretamente na categoria profissional e lá você não consegue reverter esse processo. Então, eu penso que o gestor ele precisa alimentar o treinador de que o trabalho de formação é um trabalho de formação do ser humano como um todo, da visão mais ampla e global possível, para que no core do trabalho do treinador, que são os processos, os modelos, os exercícios e os jogos, que é a menor parte possível, ele possa se apoiar cada vez mais nas plataformas que vão fornecer uma visão muito mais clara e profunda para que o treinador não misture as decisões que ele tem da formação do homem com a formação técnica e tática do atleta. Você conseguiu entender o que eu quis dizer, Israel?
Sim. E uma coisa que acontece nesse processo todo, né, Felipe, é que talvez a falta de clareza, ou talvez até o profissional não ter ali condições ou ferramentas disponíveis para o trabalho dele, isso também pode, de certa forma, condicionar o sucesso do processo, de uma forma geral. Não só do profissional, mas do processo. E aí, talvez, para o gerente, como que ficaria essa relação? Fornecer as ferramentas úteis e disponíveis que existem no mercado para que esse profissional possa fazer um grande trabalho, possa realmente fazer toda essa formação integral do atleta, a humana e a esportiva dele, de forma com que ele pudesse ter o melhor rendimento para o clube, né? O rendimento que eu digo, obviamente, que o impacto do trabalho dele fosse maior, é isso? Não, é sim, mas é o seguinte, Israel, o que eu te falo? Quando o gestor, de alguma forma, ele passa para o treinador, para os treinadores da base, nós estamos falando de formação, hein? É importante que todo mundo saiba disso. Isso. Quando ele passa para o treinador a tranquilidade de que ele precisa se preocupar com a formação mais global, cabe aos treinadores iniciar o processo de alimentação do gestor, de quais ferramentas o gestor deve fornecer ao treinador, aí sim, para alimentação de processos, para que ele tenha tranquilidade de caminhar as valências e o repertório que cada etapa de formação exige. Vamos dar um exemplo claro, Israel, do Tactic Up, por exemplo. Eu não consigo imaginar, até porque eu não conheço outra, eu posso até conhecer. Então, assim, eu não estou fazendo propaganda do Tactic Up, porque é a única plataforma que eu conheço neste momento que incentiva, facilita a tomada de decisões, a assertividade na tomada de decisões. Eu penso que os treinadores eles precisam buscar esse tipo de plataforma. Porque a partir do momento que você incentiva o seu treinador a buscar esse tipo de ferramenta, você vai passar a receber o feedback deles entregando para o que é aquilo que serve a ele. Você está me entendendo, Israel? Porque assim, eu penso que o gestor ele é um facilitador. O gestor precisa falar para o treinador que ele precisa criar essa e essa valência no seu atleta. Este repertório na sua equipe. Agora, você não pode obrigar ele a utilizar ferramenta X, Y, Z. Cabe ao treinador falar o seguinte, para eu atender e te entregar este resultado, eu preciso desta e desta ferramenta. Porque senão, você passa a limitar os seus treinadores a criar o seu repertório de criatividade para poder fornecer elementos para suas equipes. Felipe, faz muito sentido. Eu gostaria de emendar, inclusive, complementar um pouco essa fala sua. Porque eu, obviamente, como você, né, a gente tem andado muito no Brasil pelas licenças da CBF, né, licença Sim. A, licença C. Pela Universidade Federal de Viçosa, eu também tenho andado no Brasil muito para poder fazer palestras, né, no que refere a esse tema, tomada de decisão. Pela Comebol também. E hoje há uma preocupação muito forte, né, da Comebol e da CBF no que refere à questão da velocidade do jogo. Nós vamos chegar lá sobre isso, né, nesse tema, que é o tema central, a velocidade da tomada de decisão e a assertividade. Né? Sim. E muitas vezes eu levo essa conversa para os cursos que eu ministro, juntamente com vários que aqui estão e com vários que aqui, às vezes não estão aqui em função de outros compromissos, que são os treinadores. E eles falam assim, poxa, Israel, é difícil, porque o gestor, né? O gestor do clube. E eu falo muito com os treinadores, só para terminar, eu falo muito com os treinadores exatamente o que você falou, e nós não combinamos. Não combinamos. Eu falo, treinador, você tem que levar até a ele a solução. Não, e eu estou corroborando com tudo que você está falando. O que eu penso é o seguinte, Israel, eu vou dar um exemplo. E esse é um papo fantástico, vai ser difícil a gente fazer em uma hora. Porque é o seguinte, primeiro, por que os fisiologistas entraram
no futebol? Porque os preparadores físicos deixaram um vácuo de ferramentas de avaliação de testes necessários para o atleta de futebol com a modernização do futebol. Eu penso que uma plataforma como a Tactic Up, ela precisa ser uma ferramenta do treinador. Porque o gestor, ele vai buscar, é claro que clubes podem contratar, não é, isso não inviabiliza. Só que o gestor precisa passar para o treinador o seguinte: a sua equipe está com tomada de decisão errada. A sua equipe está com pouca assertividade na tomada de decisão. O seu atleta, quando ele chega no terço do campo, ele está titubeando meio segundo, que está fazendo a diferença entre a gente fazer e não fazer o gol. O que você vai utilizar para melhorar a assertividade na tomada de decisão? Qual ferramenta você vai utilizar? Qual treinamento você vai utilizar? O treinador, ele precisa criar esse repertório. Ele precisa buscar quais são as ferramentas que ele vai utilizar para treinar a equipe dele. Exatamente. Ô Felipe, e nesse assunto, né, e complementando, muitas pessoas têm dúvida muito em relação a essa questão da tomada de decisão, né? Uhum. Como trabalhar isso e como apresentar isso ao gestor. Eu sempre falo assim, faço uma metáfora, falo, olha, a avaliação da tomada de decisão é igual, os tipos de avaliação que existem, é igual os exames médicos que você tem com qualquer especialidade. Você tem do exame, eu faço essa metáfora para poder facilitar, você tem o exame ali mais simples, que é como se fosse um exame de sangue, que é escalável, que você faz em qualquer local, que você faz na cidade pequena, você faz numa capital, vai te dar a mesma assertividade, vai te dar ali uma informação muito rápida e muito precisa da resposta do seu organismo, como você também tem avaliações da tomada de decisão, que são como tomografias computadorizadas, que são mais caras, que utilizam alta tecnologia, que talvez você não tenha numa cidade pequena, você tem que ir para uma cidade regionalizada para poder fazer isso, numa cidade ali da região, né? Ou às vezes ir por uma capital, dependendo do tipo de avaliação. A tomada de decisão, os instrumentos que existem, né? E aí eu acho que você é assertivo no que refere a isso. Nós estamos aqui, obviamente, falando pelo perfil do Tactic Up, e às vezes pode gerar, mas o Tactic Up é a única ferramenta que existe no mundo que avalia a tomada de decisão, o tempo de resposta do atleta, baseado em 12 parâmetros do comportamento tático no campo. 12. Existiam outras ferramentas no passado que avaliavam um aspecto só, avaliavam outro aspecto. Essas ferramentas não foram para frente porque elas não conseguiam dar a resposta. O Tactic Up, antes dele se lançar no mercado, foram 13 anos de validação científica, que dá ao Tactic Up uma robustez muito forte, uma consolidação muito forte, e foi testado com diferentes populações. Então, quer dizer, podemos assim dizer, hoje o exame de sangue da parte tática, da parte da tomada de decisão do atleta, é como se fosse o Tactic Up, porque é um exame barato, é um exame escalável, que você faz em qualquer local e você tem uma alta reprodutibilidade, um alto impacto na performance. E você tem ali vários outros testes, como o FootSat, como o Eye Tracking, que são, às vezes, testes um pouco mais robustos, que você não vai fazer toda hora um eye tracking com o seu atleta. Não são todos os médicos que fazem tomografia com as pessoas, fazem num caso especial. Ele só faz se o exame de sangue que estiver dando um probleminha, aí ele vai aprofundando os exames. Então a mesma coisa com a tomada de decisão. Você tem ali um teste estándar, fácil uso, e que à medida que ele vai te apresentando ali dificuldades, à medida que o atleta ele também vai apresentando ali a necessidade, você vai escalando esses testes até você utilizar o teste de mais alta performance, de mais alta tecnologia, podemos assim dizer, que é dentro de um laboratório, né? Eu lembro quando eu estava em Londres, só para poder terminar isso aí, a gente fez um trabalho no West Ham justamente sobre isso com um atacante. Ele demorava 0,8 segundos para poder detectar uma movimentação do goleiro e fazer o gol. E nós fizemos um trabalho lá para que ele pudesse reduzir isso ao máximo possível. A gente conseguiu diminuir isso para 0,6. Esse atacante, ele deixou de fazer 14 gols que ele fazia costumeiramente por temporada e passou a fazer 22, 24. Só porque nós reduzimos 0,2. Obviamente que existem vários outros aspectos, mas esse foi o único trabalho que foi inserido de forma diferente nele. E ele teve uma melhora. Por quê? Por causa da velocidade da tomada de decisão. Mas foi um aspecto lá em cima, um atleta que já estava no profissional, que o clube queria
obviamente, investir nele via ele por muito promissor. E o restante foi feito sempre todos os testes. Não, eu acho muito interessante o que você está falando, o Israel. E é importante a gente passar para as pessoas que estão ouvindo a gente o seguinte: essa é uma variável treinável. A tomada de decisão ela é treinável. A gente precisa primeiro mostrar isso. Segundo ponto, ela deve fazer parte de todos os processos de formação do atleta, que é um segundo ponto. Um terceiro ponto que é extremamente importante: o fornecimento desses dados, ele também precisa passar por um processo evolutivo de acordo com a categoria. Você não pode encher um atleta de 13 anos com dados absurdos que não vão adiantar em nada para ele. Você pode até começar a captar esses dados, mas você vai fornecê-los de acordo com a evolução do atleta dentro, a maturação do atleta a cada faixa etária, isso também é muito importante. Você pode treinar tanto atletas quanto treinadores a aprenderem a ler e interpretar esses dados que são fornecidos. Você vê o seguinte: eu, como usuário do Tactic Up, nos primeiros exercícios, você não está entendendo o que está acontecendo. Daqui a pouco você já vai entendendo claramente a proposta da plataforma. E volto a dizer, o Israel, o meu objetivo aqui, como gestor, e que não tenho... Você sabe muito bem disso, né? Mas é importante a gente colocar. A minha relação com a plataforma é zero, a não ser como usuário. Então, não estou aqui propagando nada. Eu falo o seguinte: você não pode imaginar que um atleta de futebol hoje, que 40 anos atrás corria 5 quilômetros e hoje corre 12 quilômetros dentro de dos mesmos 90 minutos, e num espaço de campo que era de 110, passou a 105, que era de 75, passou a 68, ele não vai estar tomando, no mínimo, 5 vezes mais decisões que ele tomava lá atrás. Ou seja, você precisa melhorar os seus processos de treinamento, porque, naturalmente, o tempo de reação que ele vai ter para tomar uma decisão é absolutamente menor, porque ele precisa tomar decisão menor, porque é uma situação natural disso. A decisão mais rápida, certamente. Vou te dar um exemplo prático, Israel. Eu joguei futsal, eu joguei futebol de campo, mas como auxiliar técnico, eu fui vendo, com o passar do tempo, cada vez era mais difícil de eu participar daquele rachão das equipes. Por quê? A minha tomada de decisão não acompanhava, a minha velocidade de reação não acompanhava a velocidade de reação do atleta moderno. Exatamente. Ô Felipe, me permita só fazer uma contextualização aqui. Eu até teria uma outra questão, mas eu vou passar por uma questão mais à frente, para a gente poder fazer a ponte aí com o profissional. Tá, mas eu só queria mandar um abraço para o Paulo Mas, que é o CEO da Tactic Up, que está aqui presente com a gente. Eu acho que a presença dele aqui mostra, né, a seriedade do trabalho que está feito. Todas as outras pessoas que estão envolvidas na Tactic Up estão aqui presentes, do marketing a todo, né, da parte tecnológica estão aqui presentes. Eu queria dizer para as pessoas, é claro que muitos aqui têm acompanhado, mas outros às vezes estão aqui só hoje. A Tactic Up, ela tem promovido nesse período de quarentena uma série de lives de construção do conhecimento em torno do tema, que é a tomada de decisão. Então começou lá atrás, né, com algumas lives que eu fiz, mostrando a importância desse tipo de avaliação para o futebol, para o esporte de uma forma geral. Depois veio o Guilherme com o Paulo Massa mostrando como se entrava como se usava a Tactic Up, a plataforma da Tactic Up. Depois vieram vários profissionais falando das experiências que eles têm, os cases que eles têm nas categorias sub-12, na categoria sub-17, na categoria sub-20, né? E nós passamos por vários treinadores. E hoje contigo aqui, e o convite que foi feito para você foi justamente como usuário, né? Como um gestor do futebol que utilizou e viu, obviamente, a validade. Então, eu estou corroborando as suas palavras no sentido de dizer que, obviamente, você é um usuário e que viu a importância do tema e da avaliação. E essa construção, para quem acompanhou ao longo do período, e vai continuar acompanhando, porque ainda virão lives com vários profissionais que já estão testando isso na prática e estão levando para os clubes um potencial enorme da ferramenta, no sentido de melhorar processo, melhorar a formação,
né, de jogadores, e isso já tem mais de ano, né, alguns já com 8, 6 meses aí, fazendo trabalhos regulares, né? Essa semana, por exemplo, é o Carlos Brasil do Vasco, né, juntamente com o professor Próspero Paoli, que foi justamente o que você colocou, os profissionais do Vasco. Hoje nós temos muitos ex-alunos da Universidade Federal de Viçosa que estão no Vasco e que levaram a ideia, né? O professor Próspero é daqui, com muita tranquilidade, muito profissionalismo, também colocou essa situação para todos os profissionais. O professor Carlos Brasil estudou a ferramenta nos últimos meses, né? E agora, nesse período de quarentena, não só o Vasco, como vários outros clubes têm utilizado a ferramenta para poder avaliar a componente da leitura e da tomada de decisão dos atletas e trabalhando junto com o pessoal da análise de desempenho para poder mandar vídeos para os atletas para que eles continuem treinando a parte cognitiva do jogo, pelo menos pensar sobre o jogo. E eu vou entrar na pergunta, Felipe, para também não me estender, porque eu vou fazer essa ponte para o profissional. Porque depois você vai fazer uma... Antes disso, só para você fazer a pergunta, eu só quero finalizar essa etapa que a gente está falando. O seguinte, Israel, o que fazemos, e eu não abro mão disso, é o seguinte, e eu faço isso ao longo dos meus mais de 35 anos de vida dedicado ao esporte. É construção de conhecimento na prática com validação científica. Quer dizer, nós estamos falando aqui de construção de saber, de ciência, nós estamos falando aqui de ambiente acadêmico, de validação em universidade, nós estamos falando aqui com mestres e doutores. A gente não está falando de propaganda comercial. Isso eu acho que nem cabe numa conversa entre nós dois. A gente está validando uma ferramenta através de ciência, através de doutores, de mestres, de Universidade Federal. Eu estou falando de professor Próspero Paoli, que é uma pessoa que viveu ambiente acadêmico por 30 anos e agora está contribuindo com o futebol prático. Então, assim, nós não estamos falando aqui de tentativa de vender ferramenta qualquer. Não, né? Isso aí eu acho muito importante de deixar claro, né, Israel? Porque... E não, você até me permite dizer, porque, por exemplo, não é só a Universidade Federal de Viçosa. Existem mais de 30 instituições espalhadas pelo mundo todo que já fizeram pesquisa comprovando a validação. Né? Então, quer dizer, não é uma questão endógena, é exatamente isso aí. Né? Então, isso claro é muito importante para que qualquer pessoa que esteja nos assistindo aqui não fique pensando que nós estamos aqui fazendo propaganda, até que somos de outra época, né, Israel? Exatamente. Nós estamos aqui debatendo o tema. Ô, Felipe, então vou passar para o tema, que é um tema muito interessante. Por quê? As pesquisas mais recentes têm mostrado que as principais competições do mundo, elas requerem que o jogador tome 2.500 decisões. Isso eu estou falando das decisões observáveis, ou seja, a gente consegue olhar e quantificar. Porque existe um trabalho na década de 80 que estimou essas tomadas de decisão no futebol por volta de 4.200 decisões. A gente sabe que uma pessoa normal como nós, que está cognitivamente ativa, ela toma por volta de 6.000 decisões por dia. Mas existem pessoas que cognitivamente não estão tão ativas assim, às vezes já estão aposentadas ou por outros aspectos, elas tomam por volta de 3.000 decisões. O que nós estamos vendo nesse cenário? Nós estamos vendo que o jogo de futebol no mais alto nível, né, nas principais competições, estou falando de Copa do Mundo, de Champions League, de Libertadores. Inclusive, o ano passado a gente publicou aqui pelo Núcleo de Pesquisa e Estudos em Futebol uma pesquisa falando sobre os principais jogos ali do Flamengo na fase final. Teve jogos ali com mais de 2.500 decisões. Nós estamos falando de uma sobrecarga que existe no jogo em termos cognitivos, né? E essa sobrecarga cognitiva, ela influencia toda a resposta cardiovascular, motora, mecânica, técnica, de desgaste do atleta, de recuperação para a próxima partida. Essas últimas 2 semanas foram veiculadas aí 2 vídeos que eu fiz, um para o Jornal Nacional e outro para o Esporte Espetacular, que tem um infográfico. Para quem não viu, pode ir no meu perfil, ou do Núcleo de Pesquisa e Estudos de Futebol, do próprio Tactic Up, vai ver esses vídeos lá, né, o infográfico. Isso significa que a sobrecarga cognitiva que esse atleta ele é exposto ao jogo condiciona a performance dele. Então, ou seja, nós temos aqui um elemento extremamente importante da performance que precisa ser treinado. E para poder finalizar essa questão, e para você poder depois falar isso com muita propriedade, como um gestor que vivenciou todo esse período, eu costumo dizer para as pessoas que no que refere a esse tema, nós estamos como a preparação física, que você bem colocou, na década de 50. Né? Onde alguém olhou para o jogo e falou assim, poxa,
O que uma pessoa faz em 16 horas em termos de deslocamento, um jogador fazia 1h30. Naquela época lá, 6 quilômetros, 4 quilômetros por jogo. E aí vieram o preparador físico, porque falaram, então se eu preparar esse atleta e der para ele estímulos físicos, ele vai desenvolver. E veio o preparador físico, depois ao longo dos últimos 50 anos, a área da preparação física ela evoluiu muito. Veio o preparador físico, veio o fisiologista, veio... E hoje se fala em departamento de saúde do atleta, né? Então, para evitar a lesão. E eu vejo que hoje, no que refere a essa parte da sobrecarga cognitiva, nós estamos nesse momento. Nós estamos no momento das pessoas descobrirem essa informação, descobrirem o impacto dessa informação, e o treinamento do futebol vai caminhar muito nos próximos anos nesse sentido. É claro que nós vamos andar mais rápido, não vamos demorar 50 anos. Talvez, como o nosso amigo aqui mineiro, Juscelino Kubitschek, falava 50 anos em 5, não é? Em 5. Talvez, quem sabe, na área do treinamento, da metodologia do treinamento, que refere a essa questão da sobrecarga cognitiva, o impacto que ela tem sobre os outros aspectos do rendimento, ele vai acontecer nos próximos 5 anos, até em função da difusão da tecnologia. Qual que é a sua visão sobre isso? Como você vê isso discutido dentro dos clubes, implantado dentro dos clubes? Você agora, voltando para o mercado de trabalho, pegando um grande clube, como você vai tratar essa informação? Dá para a gente uma palhinha sobre esse tema, por gentileza? Vamos lá, olha para você ver, Israel. Isso é tão importante, porque é o seguinte, ao mesmo tempo que o crescimento do número de tomada de decisões dentro de uma partida de futebol cresceu vertiginosamente, a capacidade de retenção da atenção dos jovens e das pessoas que estão chegando dessa era tecnológica, desde os milênios, passando pela geração Y e tudo mais, ela caiu de 30 segundos para 6 segundos. Olha que loucura! Quer dizer, ao mesmo tempo que no desporto de alto rendimento a gente tem um aumento vertiginoso do número de tomada de decisão e da necessidade da assertividade das mesmas, a gente tem nos jovens uma queda vertiginosa na capacidade de retenção da atenção. Então, isso se torna mais urgente ainda de que você inicie no processo de formação na mais tenra idade. Então, você precisa melhorar as ferramentas para que a assertividade da capacidade de retenção aumente o mais cedo possível para que o atleta chegue nos 20, nos 21 anos, que é onde ele começa a vivenciar o mais alto nível de pressão e rendimento, e com isso, naturalmente, a necessidade da tomada de decisão se faz mais presente. Então, se você não preparou isso desde a mais tenra idade, você vai ter cada vez mais dificuldade de que o atleta consiga manter por mais longo período essa capacidade de tomada de decisão. Então, a gente corre o risco de viver um desencontro de que, por um lado, ele está cada vez mais preparado fisiologicamente, fisicamente, nutricionalmente, mas mentalmente ele não vai ter capacidade de suportar. Quer dizer, e isso é uma coisa que me preocupa muito, ô Israel, porque a discussão dos distúrbios emocionais ainda é um tabu muito grande dentro do futebol. O atleta esconde processos de transtorno de ansiedade, ele esconde os processos de depressão, ele esconde os processos de distúrbios de bipolaridade por não ter coragem de falar, e isso está impactado diretamente no número de sinapses que ele vai precisar garantir nos processos de tomada de decisão, entendeu, Israel? Então, eu não consigo imaginar, eu costumo dizer o seguinte, a inteligência emocional e a bioquímica, e que estão intimamente ligados nos processos cognitivos de tomada de decisão, são os dois novos paradigmas do esporte competitivo. Então, e esse processo da análise da assertividade da tomada de decisão está intrinsecamente ligados ao processo da bioquímica e da inteligência emocional. Então, assim, eu não consigo enxergar... Desculpa, pode falar. Não, eu ia só fazer um complemento, porque isso tem tudo a ver mesmo, essa parte
mais bioquímica da tomada de decisão. Porque alguns estudos que nós fizemos aqui também no Núcleo de Pesquisa e Estudos em Futebol mostraram que na base, né, em jogos da base, em jogos do feminino, nós temos um número de tomadas de decisão muito diferente do profissional. Né? Então, por exemplo, nós temos jogos da base aqui do feminino, né, que tem em torno de 900 decisões, na mesma 1h30 dessas principais competições. Nós temos estudos aqui de base que mostram que os jogadores júniores de grandes clubes chegaram no máximo a tomar 1.600 decisões numa partida. E você pega esse jogador de júnior e depois coloca ele no profissional com uma exigência de tomar 2.500 decisões. Outra questão também que a gente tem estudado aqui agora é a quantidade de tomadas de decisões ou de estímulos de decisões que nós temos num exercício ou nos exercícios ao longo da semana e depois o que o jogo requer. Costumeiramente, eu faço uma metáfora também com os alunos para poder facilitar. É como se eu estivesse treinando o atleta a correr sempre, por exemplo, 6, 7 quilômetros, ou uma velocidade, né? Velocidade de deslocamento com a bola e uma velocidade de deslocamento sempre a 20 quilômetros por hora, e depois lá no jogo eu quero que ele corra a 30 quilômetros por hora, ou 35 quilômetros por hora. É a mesma coisa. Eu estou dando um estímulo ao longo da semana e esse estímulo é compatível com o jogo. E aí, na pá da tomada de decisão, nós também temos esse dado, que os estímulos, às vezes, de treinamento não levam a ele a tomar as 2.500 decisões. Nós estamos treinando um exercício muito mais lento do que o jogo. Mas aí, né, o Israel... E aí as sinapses, né, que você estava falando, a bioquímica sim, não, do reforço. É porque você está falando isso, mas aí é uma discussão tremenda que eu tenho há mais de 20 anos, né, que é o seguinte, a verdadeira... A palavra não é gana, mas a verdadeira fixação que os treinadores devem ter na aproximação máxima da realidade do jogo no treinamento. E aí que eu te falo que as ferramentas são mais importantes, porque a gente está dando um passo importante na mensuração dos dados de jogo, e eu acho isso muito bacana, mas a mesma sede é necessária na preparação para o jogo. Porque daqui a pouco você está cobrando um atleta, aquilo que você falou, de que ele tenha uma assertividade em tomada de decisão na casa de 2.500, mas você tá treinando ele ao longo de uma semana, tomando 1.500, 1.600 decisões. Como é que você vai preparar o atleta para isso? Você não pode submeter o atleta ou expor o atleta a esse nível de tomada de decisão de 2.500 decisões em 90 minutos, uma vez por semana. Isso é muito pouco. Quer dizer, você precisa alimentar esse tipo de coisas no treinamento diário, ao longo da sua semana. Quer dizer, isso precisa ser treinado na categoria profissional ao longo da semana, mas nas categorias de formação, entendeu? Na preparação de um atleta, para que ele não tome o choque de 1.600 decisões para 2.500. Quer dizer, o cara que está aqui nesse processo de transição, ele pode estar até jogando num jogo de 1.600 decisões, mas ele já tem que estar preparado a tomar 2.000. Exatamente. E isso, e assim, o que eu costumo dizer para os treinadores, né, e para os auxiliares técnicos, que isso tem um pouco mais de impacto, que obviamente são eles os responsáveis por poder permitir esse estímulo dentro do treinamento, porque através do exercício que ele vai dar, das tarefas que vai ter esse exercício, é que o atleta vai ter que pensar ali no jogo e criar essas experiências e criar essas sinapses nervosas, por exemplo. Eu não quero entrar muito em terminologia. Porque senão a gente vai entrar para um campo que não vai ter jeito. Que aí vai ser, talvez até para as pessoas, vai ser um pouco... Mas eu vou tentar falar assim de uma forma muito mais tranquila, mas essa experiência que ele vai dar ali para o atleta em termos de exercício é que vai ser interessante para que aqueles processos bioquímicos que você disse, né, eles sejam salvaguardados. E para que essa velocidade da reação seja muito importante. Sim. Porque uma coisa né, eu brinco muito, dirigir o carro a 60 por hora, você pode fazer muita coisa, mas a 160, sua atenção ela já requer, e você já não pode fazer tantas coisas assim. Se não tiver com os movimentos muito bem desenvolvidos,
a tendência de errar é muito grande. Não, ela é muito grande, Israel. E os profissionais que nos acompanham, que estão vendo, os treinadores que nos estão vendo, é o seguinte: esse é um processo que ele precisa nascer dentro do campo. A busca por ferramentas para que você melhore a qualidade do seu treinamento, para que ele se aproxime cada vez mais da situação de jogo, a questões situacionais, ela precisa partir do treinador. E isso, falando como gestor, cabe ao treinador surpreender o gestor fornecendo o maior número de parâmetros de avaliação para o seu próprio trabalho. E não o contrário. Você não pode querer que muitos acreditam que é assim. Porra, e que é muito importante você reforçar isso aí, Felipe. Reforça aí para o pessoal. Mas, Israel, eu falo isso e que eu digo o seguinte, e aí eu já me preocupo com a capacitação dos gestores. Infelizmente, essa função, e por isso que eu dei uma afastada do mercado, qualquer um se acha gestor de futebol hoje, qualquer um se acha diretor executivo. Quer dizer, o gestor de futebol ele precisa ter capacidade de discutir com o treinador para que o treinador se sinta provocado a fornecer parâmetros de avaliação para o seu trabalho. O problema é que acaba virando, para falar um termo bastante superficial, perto do nível de profundidade que a gente está conversando aqui, mas a gente não sabe se vende mais porque é mais fresquinho ou se é mais fresquinho porque vende mais. Entendeu? Verdade. Então a gente precisa conversar, a gente precisa parar de brincar de futebol, entendeu, Israel? E para parar de brincar de futebol, a gente precisa estudar. Entendeu? Eu tenho 35 anos de estudo, não é 35 anos de conversa, de resenha de futebol. Então, me cansa um pouco quando eu vou conversar, participar agora de lives ou de cursos, as pessoas ficam conversando até hoje. Ah, mas a imprensa, ah, mas o dirigente, ah, mas o presidente. Meu filho, pega um livro e vai estudar, cara. Vamos aprofundar. E aí o que acontece? Naturalmente, você vai ser agente transformador e transformado do processo. Porque senão você fica o tempo inteiro conversando em futebol até a página 3. Entendeu, Israel? Exatamente. E eu, com 52 anos, eu não consigo mais conversar até a página 3. E não dá, né, Felipe? Olha, não dá. Eu fui lendo aqui algumas questões, a gente vai chegando mais para o final da live. Eu fui lendo algumas questões do que as pessoas foram colocando e elas corroboram muito essa última fala sua, tá, Felipe? Da formação do profissional, da formação das pessoas que estão envolvidas, não só do treinador, mas do gestor. Falaram aí também até das questões políticas, né, dos dirigentes estatutários, né, que por muitas vezes têm o direito, tem ali a caneta e às vezes desconhecem alguma situação, e eles colocaram aqui essas situações. Eu costumo dizer assim, só para poder exemplificar para as pessoas, que formação é tudo. É muito importante as pessoas terem informação. Eu costumo exemplificar, e a gente traduz aqui para o assunto que a gente está, que fala assim, qualquer pessoa que compra uma Ferrari não vai colocar ela numa rua de pedra. E se for colocar na rua de pedra, sabe que a Ferrari não vai desenvolver o seu máximo potencial. Então, por vezes, né, algumas decisões que a gente tem, é o que a gente vê no futebol, na verdade, elas são tipo, pegar uma Ferrari e colocar na rua de pedra. Por exemplo, você pegar um jogador muito bem formado, que joga numa velocidade muito grande, que toma decisões rápidas, tem uma técnica muito apurada, você pega e coloca para eu jogar num campo esburacado, que a grama está muito mal condicionada, o espetáculo cai muito. Né? E às vezes isso acontece, às vezes não, isso acontece com uma certa regularidade em alguns momentos. Né? E isso também é uma verdade no processo de formação, porque se eu quero formar atletas que tomem decisões rápidas, que sejam capazes de jogar um jogo mais plástico, que cheguem aí a essas 2.500 decisões nas principais ligas, eu também preciso ofertar condições estruturais para que essa Ferrari seja construída ao longo do tempo. Então, só para poder mostrar aqui, isso também é uma preocupação, a gente está envolvido num programa da Conmebol, né, chama Evolution, que é promovido pela nova direção da Conmebol, que tem mudado muito, tem buscado a evolução do futebol sul-americano. Tivemos uma reunião hoje, né, apesar desse momento aí, a gente está conseguindo se reunir para poder planejar o futuro do futebol sul-americano. Né, que o presidente Alejandro Domingos, o diretor de desenvolvimento, o Gonçalo Beloso e a Fabimar Mar, que está à frente, liderando esse grupo, tanto quanto aqui na CBF, né, liderado pelo Rogério Caboclo, pelo Dr. Walter Feldman, pelo Juninho Paulista, pelo Branco, né, um programa para poder
Na verdade, é um projeto para a gente poder conversar, para poder mostrar para a sociedade qual é o DNA do futebol brasileiro. Todos eles estão muito preocupados com a formação das pessoas, né? E eu acho que a gente tem que valorizar isso muito, porque passos importantes estão sendo dados nessas instituições que regem o futebol. E uma das questões que a gente levantou, e o professor Próspero está aqui, está junto comigo em todas essas ações, juntamente com outros colegas que eu já vi aqui da Argentina, da Colômbia e de vários outros países aí que compõem os países filiados à Conmebol. A gente está tentando levar o máximo ou o melhor conhecimento que existe para a formação de profissionais, né? E esse tema, e aí eu vou trazer um tema muito interessante para que você também possa colocar. Desde que a gente tem entrevistado esses profissionais que fizeram parte da história do futebol brasileiro, das glórias do futebol brasileiro, uma coisa que fica muito notória para nós é a questão do raciocínio rápido do atleta. Todas as vezes que o Brasil ganhou, foi muito colocado por todos eles que participaram diretamente. O professor Parreira colocou isso de forma fabulosa na vitória, né, na conquista da Copa de 94, a organização da equipe, a velocidade, a inteligência daqueles atletas ao jogar e a qualidade técnica também atribuída, né? E isso tem sido uma preocupação muito forte dessas instituições e nesse caso, né, Felipe, que você tem participado da licença A, e aí você pode colocar um pouquinho, né, da busca, né, desses profissionais por esse tipo de informação, não é isso? Não, eu acho que você colocou muito bem, você colocou um pano de fundo bem interessante para eu mostrar o que está acontecendo agora. Vai surgir um mundo novo, e eu estou falando de futebol, não estou falando de filosofia, não, estou falando de futebol. Vai surgir um mundo novo agora, onde as pessoas vão precisar validar as suas biografias e mostrar que tem conteúdo. E isso vai se espalhar numa velocidade incrível. E essa pandemia está acelerando esse processo, porque ela fez com que as lives, que eram uma coisa completamente de segundo plano nos aplicativos de Instagram, passaram a ser a grande procura das pessoas. E o que acontece, o Israel? Ninguém pode mais agora colocar sua cara e não mostrar que tem conteúdo. E isso que a gente está falando agora no virtual, os profissionais vão ter que mostrar isso dentro de campo. Então, eles vão precisar se capacitar, eles vão precisar escolher as melhores ferramentas. E isso, naturalmente, vai chegar na gestão dos clubes. É um caminho sem volta. Então, a gente tem de parar agora de ficar reclamando da quantidade de variáveis que a gente não controla e ficar mais atento às poucas variáveis que nós controlamos. E as poucas variáveis que nós controlamos, hoje, estão mais acessíveis a gente. Então, agora, não dá mais para a gente ficar fazendo um treinamento que não alimenta a criatividade do atleta, que não alimenta a velocidade de reação do atleta, que não alimenta a assertividade na tomada de decisões do atleta e cobrar dele no jogo que ele tenha este resultado que você está exigindo. Então, os profissionais que fazem parte do dia a dia do futebol, eles vão precisar se capacitar e encontrarem as melhores ferramentas para que eles possam cobrar das suas equipes e, naturalmente, os gestores possam cobrar dos treinadores a partir deste resultado. E a gente não adianta mais ficar querendo mascarar este processo somente com discurso, porque você vai ter que mostrar na prática. Entendeu? Eu falo, nós alimentamos por muitos e muitos anos profissionais de futebol que eram única e exclusivamente passadores de exercício. Entendeu? Hoje, o atleta de alto nível, ele precisa saber o que fazer, por que fazer, como fazer, qual o objetivo dele estar fazendo aquilo e se aquilo é aplicável no dia a dia dele dentro do jogo de futebol. Este é o processo, o Israel. Agora, exatamente, buscar as melhores ferramentas cabem aos profissionais. A transformação do sistema, ele só se dá de dentro para fora. Então, você não tem medo como profissional, isso eu falo como gestor, você não tem medo de perder o seu emprego, passa por este processo. Porque o que a gente vê na maioria dos profissionais é que eles se enclausuram dentro deste negócio chamado emprego
para continuar trabalhando. E acaba que a gente continua patinando em cima dos mesmos processos. Sim. Felipe, a gente já vai chegando no final da live e eu Já? queria... já. É bom, né? É quando a gente vai conversando de coisas que, obviamente, têm um impacto muito forte, que trazem muitas experiências, que as experiências ainda potencializam, é muito bom. Eu queria ir encerrando, eu vou deixar aqui um recado e depois vou deixar aqui para você também deixar um recado, porque eu tenho falado muito com as pessoas que, e como você disse, a ciência muda muito, o mundo tem evoluído muito rápido. O que era, de repente, uma dificuldade no passado, há 3 anos atrás, hoje é uma realidade, né? E que se nós nos agarrarmos, e foi até... eu fiz isso de forma proposital no início, falando sobre essa questão das suas formações e de onde você passou, para as pessoas verem que realmente é assim. E só fala... e nós não combinamos, né? E o que você colocou foi justamente muito importante, porque assim, o que é importante hoje é as pessoas estarem ávidas, buscando sempre a sua capacitação e o seu aperfeiçoamento. Por isso que eu falo, diploma não emprega ninguém, título não emprega ninguém. O Bernardinho até falava isso, o sucesso no passado não significa que você vai ter sucesso no futuro. É preciso estar sempre buscando. E eu falo com as pessoas, sempre procurem fazer formação contínua, né? 1, 2 vezes por ano, busquem num congresso bacana, vai visitar alguém que está fazendo alguma coisa interessante, não é só em congresso, às vezes num clube que está fazendo algo bem interessante, um processo inovador, vai buscar essas informações, que se você for 1, 2 vezes ao ano, participar de um evento, né? Você vai escutar ali, talvez 90% do que está sendo falado você já sabe, mas às vezes fala uma coisa, 5%, você, opa, isso aqui de repente eu vou buscar ali essa informação e não vai te custar muito. Você vai poder buscar essa informação e vir com ela de forma palatável. Mas se você ficar 4, 5 anos sem ir atrás da informação, e hoje, com essa questão dos cursos online, né, isso fica muito facilitado. Então eu vou deixar um abraço aqui para todas as pessoas, reforçando o convite para que elas possam vir aqui em Viçosa, conhecer a gente, conhecer o nosso trabalho, para quem não conhece a Universidade Federal de Viçosa, vir conhecer o trabalho que a gente faz na especialização em futebol, os projetos que a gente tem aqui em diferentes níveis, né, de performance no futebol, e também o evento que a gente tem aqui, que é o Soccer Experience, que é um evento que procura fazer isso, né, oferecer formação curta, efetiva, que vai dar um impacto no trabalho das pessoas, né? Esses eventos acontecem em julho desse ano, tá? E eu queria deixar aqui com você, Felipe, os últimos 3 minutos aqui para que você possa também despedir das pessoas com tranquilidade, né? Deixar aqui as informações. Queria te agradecer muito, dizer que para mim foi uma honra muito grande. A gente se encontra muito na licença A da CBF, e às vezes também pelo dia a dia aí. A gente bate papo, conversa muito sobre futebol, e é sempre muito bom conversar contigo, porque sempre aprendo muito, várias coisas, obviamente, que ainda são realmente importantes de serem aprendidas e serem passadas para as pessoas que vêm buscar aqui a gente. Então, eu queria te agradecer bastante o seu tempo que você destinou aqui, para poder estar com todos nós aqui e deixar as palavras finais para você. Pô, Israel, eu agradeço muito. Eu agradeço muito a todo o pessoal da Tactic Up. Eu sei a entrega que vocês têm desse projeto, as pessoas que estão nos vendo. Então, um grande abraço para vocês. Infelizmente, hoje eu optei por não utilizar meu óculos, então eu não vi todas as pessoas que estão aí. Um grande abraço para todos. O meu Instagram, Israel, é @FelipeXimenezOficial. Lá eu tenho mais de 50 vídeos gratuitos para as pessoas conhecerem um pouco sobre o meu pensamento sobre futebol e gestão. Então eu convido a todos que seguem aí o Tactic Up, que possam me seguir. Segue lá, pessoal. Eu tenho um lema muito antigo na minha vida, que é dividir o que eu sei para multiplicar o que eu conheço. Eu só acredito no desequilíbrio produtivo na construção do conhecimento. Eu acredito no conhecimento construído na prática e validado pela ciência. Eu acredito que uma vivência não elimina a outra nunca. Eu acredito na democratização do conhecimento para o crescimento do futebol. Então, acho que isso é muito importante. Estar ao seu lado nas licenças que a gente se encontra, para mim, é um grande prazer. Saber que você é um apaixonado